Amém. Amém. Quero dar um aviso, Israel está colocando lá, acampamento Ágape. Gente, nós temos agora o valor. O valor caiu para R$ 80, né? Lembra que nós falamos que ia ficar mais barato, né? Então, estava 120, agora caiu para R$ 80, né? E o que é importante saber, né? A data continua a mesma, 14 e 15 de dezembro, né? Sábado está dando o início às 15 horas. Vai manter o início no sábado às 15 horas? Tá, beleza. A princípio sim, né? E a saída domingo às 18 horas. Só que lembrando que lá não tem local para dormir, né? Quem quiser dormir lá, tem um campo muito legal, né? Uma área externa grande, né? Então pode levar barraca, tudo, né? Então vai ser bem gostoso, né? Mas eles vão ter 14 e 15, né, de dezembro. Outra coisa importante, nesses R$ 80, quem vai pagar é os adultos, né? Ou seja, os filhos, né? As crianças não irão pagar, né? Então nós temos o exemplo da família do Anderson. Tem o Anderson, a Ludmila, a Ana e a G. No caso, vai ficar 160, né? O valor dos pais, né? Então, somente os adultos irão pagar, né? E o que está incluso nesse valor, né? A alimentação de domingo, né? Então a parte de café da manhã, né? Então nós vamos ter um momento de café da manhã, teremos o culto, né? Depois teremos um almoço e um café da tarde, né, para encerramento, né, e depois nós irmos embora. No sábado, será um momento bem mais livre, né, um momento que nós iremos fazer um churrasco, né. Nesse churrasco vai ser adesão. Aí no sábado o churrasco vai ser adesão, aí traz carne, bebida, né. E vai ser um tempo muito gostoso, muito especial. Esse é um tempo que a gente tira, né, como igreja, para passar as programações do próximo ano, né, é um tempo muito especial, um tempo de comunhão. Todo ano nós fazemos, infelizmente não vai ser no Manaim, né, como de costume, mas por outro lado é uma chácara perto aqui no Limoeiro, né, bem tranquilo de chegar, né, e vai ser um tempo muito especial. Outra coisa importante também é que nos R$ 80 vai ter um suco, né? Então vai estar incluso o suco. Caso quiser refrigerante, né? Aí você precisa trazer, né? Mas suco está garantido, tá bom? Esqueci de alguma coisa? Não? Nos próximos a gente vai reforçando. Mas, gente, conto com a presença de vocês. Já deem o nome, né? Forma de pagamento, aquele esquema. Tem como parcelar até em 10 vezes. Você vai pagar 10 de R$ 8, tá? Pô, já paga, termina e já paga o do ano que vem. Né? Mas não fique de fora. Já dê o seu nome. Vai ser um tempo muito especial. Convide pessoas, né? É um tempo também para nós convidar pessoas, amigos, familiares, para estar participando com a gente. Vai ser uma bênção. Amém? Amém. Quero convidar as crianças para estarem vindo à frente. Vamos lá, criançada. Nós teremos a salinha das crianças. Amém. Eu vou chamar o pastor Vinícius aqui também, está aqui à frente. Amém. Vamos orar. Estenda suas mãos aqui para frente. Senhor Deus Pai, queremos neste momento orar pela vida dessas crianças e que o Senhor derrame de uma graça, ó Pai, de algo muito especial. Esse tempo que elas serão ministradas, ó Pai, na salinha, que o Senhor esteja conduzindo, Pai, em nome do Senhor Jesus. Abençoa, ó Pai, as professoras que estarão conduzindo esse tempo, ó Pai, que venha a ser bênção, Pai, em nome do Senhor Jesus. Oro também pela vida do pastor Vinícius, que estará trazendo a palavra para nós essa noite, que o Senhor conduza, use a vida dele tremendamente, como o Senhor já tem usado, ó Pai. Senhor Deus, e que todos nós sejamos suscetíveis à Tua voz, ó Pai. Senhor Deus, essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos lá, criançada, podem ir para a salinha. Boa noite, igreja. Tudo bem com vocês? Corajosos, hein? Sair nessa chuva, vir para a igreja. Assim que tem que ser. A gente faz sacrifício para estar na casa do Senhor também. Sim ou não? Amém. Gente, nós estamos
estudando o livro de Mateus, versículo a versículo. De vez em quando a gente dá uma alternada, é verdade. Mas às vezes, quando a gente está estudando o Evangelho, a gente vai ver passagens muito similares. Então, toda vez que tiver uma passagem muito similar à outra que eu já preguei, ao invés de repetir a mensagem ou repetir o conceito, eu vou tentar trazer alguma expansão. É isso que nós vamos fazer hoje. Por isso eu quero convidar vocês a abrir lá em Mateus capítulo 16. Nós vamos ler os 12 primeiros versículos. Então acompanhe comigo a leitura, é um pouco mais longo, vai exigir um pouquinho mais de atenção. Mateus 16 começa assim. Então os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Jesus para colocá-lo à prova. E pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Diga, sinal do céu. Mas Jesus lhes respondeu: ao cair da tarde, dizeis que fará tempo bom, porque o céu está avermelhado. E pela manhã dizeis: hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis interpretar o aspecto do céu, e não podeis interpretar os sinais do tempo? Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas sinal algum lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. E deixando-os, retirou-se. Quando os discípulos passaram para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhes disse: atenção, tende cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Mas eles discutiam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. Percebendo isso, Jesus disse: homens de pequena fé, por que discutis entre vós por não terdes pão? Ainda não compreendeis? Não vos lembrais dos 5 pães para os 5.000 e de quantos cestos recolhestes? Nem dos 7 pães para os 4.000 e de quantos cestos recolhestes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães, mas tende cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus? Então eles entenderam que Jesus não dissera que tomassem cuidado com o fermento dos pães, mas com o ensino dos fariseus e saduceus. Vamos orar. Senhor, obrigado por este tempo especial. Estamos aqui para ouvir a Tua palavra. Nós queremos a Tua revelação, nós queremos o rema, nós queremos que Teu Espírito abra o nosso entendimento. Visita-nos de uma maneira especial nesta noite. Queremos algo novo do Senhor. Fale aos nossos corações, alinha o nosso entendimento, ajuda cada um de nós em nossas decisões. Nós precisamos da Tua direção. Faça-nos mais parecidos com Cristo em seu foco, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu tomar um. Uma das coisas mais irracionais que existe, que é briga de torcida organizada. Vira e mexe, eu acompanho bastante futebol. A gente vê algum desastre acontecendo, uma torcida brigando com a outra. Parece que as pessoas levam a sério demais a rivalidade no esporte. Mas eu quero que você imagine o seguinte cenário. Quem que é corintiano aqui? Deixa eu ver. Imagine que você é corintiano, mesmo se você não for. Então imagine aí, Mateus, que você é um corintiano roxo. E que seu time está para cair para a segunda divisão. É só para imaginar, isso não está acontecendo. Você imagina aí que seu time vai cair para a segunda divisão. Mas, todavia, chegou na última rodada, e se o Palmeiras ganhar do Vitória, o Corinthians fica na primeira divisão. Você, como bom corintiano, torceria para o Palmeiras, sim ou não? Preferia que o time caísse do que torcer para o Palmeiras? E você, Lico? Ele é São Paulino, ele não está levando a sério. Corintiano, Kaique? Quem que é corintiano mesmo aqui? Dilcinho, torceria para o Palmeiras ganhar, para o Corinthians não cair, ou deixaria o Corinthians cair? Eu, como bom corintiano, torceria para o Palmeiras ganhar nesse dia, né? Porque o Palmeiras ganhar já está acostumado, né? Ainda mais do Vitória. O negócio é o Corinthians não cair. Por que eu estou falando isso? Aqui a gente tem algo muito curioso. A gente tem
duas seitas cristãs, podemos chamar assim, do final da antiga era, antes do cristianismo, que são os fariseus e saduceus. E a gente vê esses dois nichos religiosos chegando para pegar Jesus. Eles queriam chegar ali e tentar a Jesus. Mas sabe o que acontece? Fariseu e saduceu é igual Corinthians e Palmeiras. Eles não concordam em praticamente nada. Nada, nada, nada. No entanto, o texto dá a entender que eles se uniram e foram lá contra Jesus. Eles chegaram lá para provar a Jesus, tentar a Jesus. E é interessante isso, que crenças radicalmente opostas, que não se davam bem, se unem para chegar lá e tentar a Jesus. E sabe o que eles queriam? Eles queriam que Jesus provasse que ele era o Messias. E por isso eles chegam e falam: Senhor, mostra-nos um sinal. Mostra-nos um sinal. Mas Jesus sabia que aqueles homens estavam cegos, que a maldade e a falta de fé daqueles homens os impediriam de recebê-lo como filho de Deus, como enviado de Deus. Então Jesus afirma que aqueles homens eram ótimos meteorologistas. Ele fala assim: vocês sabem interpretar o tempo. Israel, dá para aumentar um pouquinho minha voz? Eu estou ficando sem voz já, aí eu falo mais baixo. Jesus fala: vocês são ótimos meteorologistas, vocês entendem quando vai chover, quando não vai chover, mas vocês não entendem os sinais dos tempos. Vocês não estão entendendo o que está acontecendo a plenitude dos tempos, e vocês não conseguem enxergar nada. O tempo de Jesus, as coisas estavam mais claras do que nunca. Jesus estava realizando milagre atrás de milagre, profecia atrás de profecia estava se cumprindo, mas aqueles religiosos não queriam aceitar, e por isso eles não os enxergavam. Vou dizer de novo, eles não queriam aceitar, e por isso eles não enxergavam. Não foi a falta de evidência, mas a cegueira espiritual que os impedia de ver. Diga: cegueira espiritual. É isso mesmo. Jesus poderia realizar o milagre que fosse, aqueles homens continuariam céticos. Por quê? Porque um sinal só é sinal para quem tem olhos para ver. E nesse caso, humildade espiritual para crer e discernir. E certamente não era o caso desses homens. Quando Jesus fala aqui que só haveria um sinal de Jonas para eles. Eu já preguei sobre isso recentemente até na igreja. Sabe o que Jesus está falando? Não adianta fazer qualquer milagre para vocês. Qualquer coisa que eu fizer, vocês vão questionar. Qualquer coisa que eu fizer, por maior que seja, vocês vão arrumar alguma explicação. Não adianta. Vocês vão ter que crer. Vocês vão ter que crer no Evangelho. Vocês vão ter que crer que eu morri e ressuscitei. Vocês vão ter que crer que eu sou o Filho de Deus. Vocês vão ter que ter fé. Não adianta eu fazer o milagre que for aqui. E por isso eu digo: felizes aqueles que andam pela fé, porque estes desfrutam da bondade e da graça de Deus. Estes percebem os sinais. Tem uma música da Lorena Chaves que eu gosto bastante, ela fala a seguinte frase: a graça aponta para quem tem olhos para ver e perceber. Ou seja, aquele que compreende a bondade de Deus, aquele que conhece o caráter de Deus, ele começa a ver isso em tudo. Mas aquele que é cego, ele pode ser curado de um câncer, ele não vai reconhecer que foi graça de Deus. A gente vê a graça de Deus quando tem um pão na mesa e fala: Senhor, obrigado pelo pão nosso cada dia. Tem pessoas que voltam a andar e não entendem, e absolutamente não entendem. Eu vou dar um exemplo que eu lembrei aqui. Teve uma experiência, um grande amigo meu, Pereira, tem um pessoal aí que chegou a conhecer ele. Eu estava tentando trazer o Pereira para a igreja. O Pereira era o famoso curioso. A família dele era espírita, ele frequentava, né, uma outra seita mais assim para entender o que estava acontecendo, né, entender o universo. E um dia ele foi na igreja e um pastor foi orar com ele, e ele teve uma experiência muito intensa naquela oração. E foi muito legal. Que ele saiu da igreja e ele falou: Vini, cara, tudo que eu imaginava era uma grande mentira. Agora eu entendi. Eu falei: caraca, Pereira se converteu. Passou uma semana, ele já estava falando que era uma energia que ele tinha recebido, que não sei onde. Eu falei: tá vendo? Não tinha fundamento. Ele teve uma experiência real ali na igreja.
Inclusive ele caiu, né? Ele falou, Vini, eu caí, não, né? O cara nem relou em mim. Cara, Deus existe. E na outra semana ele já estava falando sobre a força do universo, que regia em todas as igrejas e religiões. Por quê? Porque não tinha fundamento. É disso que Jesus está falando. E por isso que Jesus foi firme com aqueles religiosos. Por quê? Porque eles queriam um sinal, mas eles não tinham a fé verdadeira. Nós já vimos Jesus falando isso outrora. E aqui ele repete: para vocês haverá apenas o sinal de Jonas. Eles deveriam crer no Evangelho. Amém? Dito isso, o versículo 5 continua. E eu quero pegar, na verdade, lá no finalzinho. O versículo 12 diz assim: então eles entenderam que Jesus não dissera que tomassem cuidado com o fermento dos pães, mas com o ensino dos fariseus e saduceus. É interessante. Jesus fala uma coisa, eles entendem completamente outra coisa, e eles começam a falar, será que Jesus está falando para quem esqueceu o pão, vai acabar o pão? E Jesus fala, acabei de fazer 2 milagres multiplicando pão, que vocês estão preocupados com pão. Eu não estou falando sobre pão, estou falando sobre fermento, e não é fermento de pão. Fermento é uma metáfora para ensino. O ensino que começa devagar e ele produz algo, ele modifica tudo. Quando você tem um mau ensino, você tem uma heresia. Quando você tem um fermento podre, você coloca ali e ele contamina tudo. Aquilo vai desestabilizar a massa. Mas quando você tem um bom ensino, você tem um bom fermento, aquilo vai fazer com que a massa cresça de maneira saudável. É isso que Jesus está usando. Ele fala, vocês têm que tomar cuidado com o ensino dos fariseus e dos saduceus. Vocês têm que tomar cuidado com o fermento deles. Na maioria das vezes na Bíblia, quando fala sobre fermento, está falando sobre coisa ruim, tá bom? É interessante isso. Jesus está falando sobre doutrina. Diga, doutrina. Muitas vezes quando a gente fala sobre doutrina, a pessoa pensa assim, doutrina é coisa de católico, doutrina é coisa de tradicional, né? Minha doutrina é Jesus, né? A pessoa vem assim. No entanto, os apóstolos eles viveram e morreram para guardar a doutrina, a sã doutrina. A Bíblia do começo ao fim é doutrina. E nós precisamos entender que guardar a verdade e ensiná-la de maneira correta é um ofício apostólico, é função da igreja, guardar as escrituras e ensiná-las de maneira correta. Por quê? Porque o modo que a gente entende o caráter de Deus exerce um profundo impacto sobre a maneira como vivemos a vida cristã. Por exemplo, os fariseus, eles acreditavam que a escritura é a palavra de Deus. Vocês acreditam nisso? Sim ou não? Eles acreditavam igualzinho a gente. Claro que no Antigo Testamento, eles só tinham o Antigo Testamento. Eles acreditavam em vida após a morte. Vocês acreditam nisso? Não acreditam em vida após a morte? Sim? Então tá bom. Eles acreditavam... eu estou falando porque eu vi ali. Eu falei, não acredito. Falei, o que está acontecendo nesse canto aí, meu Deus? Né? Uma gafe, né? Eles acreditavam em vida após a morte. Eles acreditavam que a Bíblia era o instrumento de conduta, o instrumento moral de Deus. Nós acreditamos nisso? Sim, é na Bíblia que a gente vê o que é pecado e não é. É ali nas Escrituras mesmo. Eles acreditavam em milagres. Vocês acreditam em milagres? Sabe qual que era o problema dos fariseus? Eles acrescentavam coisas à Bíblia. Coisa que eu já falei aqui que eles faziam, e Jesus desce a lenha, e a igreja moderna faz muito. Que é o quê? Você quer ser crente? Você tem que usar esse tipo de roupa, você tem que ter esse tipo de palavreado, você tem que se abster de certos elementos, coisa que não está na Bíblia. Eles foram colocando coisa e mais coisa, coisa e mais coisa, coisa e mais coisa, coisa e mais coisa. Esse foi o erro deles. Os saduceus, por sua vez, eles não acreditavam em vida após a morte, eles não acreditavam em milagres, eles acreditavam que a maior parte dos livros do Antigo Testamento não eram a palavra de Deus, eles são considerados liberais, e Jesus diz para a gente tomar cuidado com os dois. Diga os dois. É interessante isso. Ambos são como venenos, são como fermento que nós não conseguimos enxergar, mas se bobear, muda toda a massa. Por isso a gente deve tomar cuidado com os conservadores que adicionam coisas à Bíblia. Mas também devemos tomar cuidado com aqueles que tiram coisas da Bíblia.
Quando os saduceus falavam, eu não acredito em vida após a morte. Por quê? Porque eles negavam boa parte das escrituras. Quando eles falavam, eu não acredito em milagres. Por quê? Porque eles negavam as escrituras. Sabe aquela coisa, eu acredito na Bíblia, mas não tudo, eu acredito nessa porção. Então você não acredita em nada. A Bíblia é uma unidade, a Bíblia é a palavra de Deus. Nós precisamos da palavra completa. Amém? E é por isso que hoje eu vou expandir esse tema, que eu já preguei sobre isso antes. Mas o alerta de Jesus é extremamente atual. As pessoas acrescentando e tirando coisas da Bíblia. E é por isso que conhecer as Escrituras e um pouquinho de história da igreja vai te ajudar muito. Sabe o que te ajuda muito também? Frequentar lugares onde tem bons mestres, onde tem pessoas, igual aquele homem ali, ó, na segunda cadeira ali, né, que é um homem que estudou a Bíblia a vida inteira, o pastor Beto. Onde tem o Leôncio aqui, né, um homem que se dedica a vida para estudar as Escrituras. Né? Isso tudo é o quê? Bons mestres, pessoas que estudam a palavra. Vocês acreditam que a nossa igreja leva a palavra a sério, sim ou não? Sim. Para subir aqui, a pessoa tem que estudar. Não basta, ele tem um dom, põe ele lá. Não é isso. Tem que estudar, tem que conhecer as Escrituras. Esse é um assunto extremamente atual. Mas ele é atual na história da igreja toda. E é por isso que hoje eu trouxe... O que tem ali? Alguém consegue identificar ou não? Os 5 solas. O que são os 5 solas? No dia 31 de outubro, nós acabamos de passar, e por isso eu trouxe esse tema, nós celebramos o quê? O dia da Reforma Protestante. E esse culto a gente vai falar sobre Reforma Protestante. O que é a Reforma Protestante? Por que a gente faz uma reforma? A gente estava acampando esse final de semana, a gente veio direto, por isso que eu estou acabado assim, acabando a voz, estou quase pedindo uma cadeira para pregar sentado hoje aqui, estou mole. Mas o que aconteceu na Reforma Protestante? A gente estava lá na casa do pai da Ju, e a gente estava voltando e falou, nossa, aquela casa precisa de uma reforma. E parece que ele demorou tanto para fazer essa reforma, que se ele começar a fazer agora vai dar um trabalho. Né? O que é reforma? Por que a gente faz uma reforma? Quando algo perde a sua forma, ela precisa de uma reforma. Reformar é retornar à forma. A reforma existe para corrigir algo que foi deformado. Você entendeu? Fala amém. Por isso que a Reforma Protestante não foi um desvio, ela foi uma volta à doutrina dos apóstolos. A Reforma é um retorno. Na igreja medieval surgiram muitas distorções. Se você for estudar a história da igreja, você vai ficar abismado. E seria muito legal se toda a igreja pudesse estudar. A gente já fez EBD aqui, já falamos sobre a história da igreja, vamos fazer de novo, quando abrir turma, participe. Você vai ficar abismado. Você pegar um livro de história da igreja e for ler o que aconteceu na era medieval, você vai falar, que loucura é essa? Você vai abrir tua cabeça. Tá? Você vai entender muito melhor o contexto religioso atual. Mas muitas heresias, elas ressoam de maneira direta até hoje. E eu quero colocar 2 distorções, ou vamos falar deformidades, que foram muito importantes para aquilo que aconteceu na Reforma. A primeira aconteceu no ano 600 depois de Cristo. Repare isso, comecinho do período medieval. No ano 600, todas as missas passam a ser conduzidas em latim. Ah, mas o cara vai pregar na Alemanha. Latim. Ah, mas o cara vai pregar na China. Latim. Ah, chegou no Brasil, vai ter aqui a missa de fundação, hein? Latim. Tudo tinha que ser em latim. É por isso que quando a gente pensa nos padres, pouco período atrás, você imagina o padre orando no quê? Rezando em latim. Né? Por quê? Porque isso aí foi até esses dias. Até esses dias tinha muito latim ainda dentro da igreja católica. Essa foi a primeira questão que foi fundamental para estourar a reforma, lá atrás. E em 1229, a leitura da Bíblia é proibida aos leigos. Esse é um termo pejorativo, e que era usado pelo catolicismo, mas basicamente resume que a Bíblia só podia estar na mão do clero. Ou seja, quem podia ler Bíblia era padre, madre, monge, vai falando, né, frade, né, frei, e por aí vai. O povo não tinha acesso à Bíblia, ou seja, todo acesso à Bíblia era mediado pela igreja.
Então, se você queria saber a verdade, você tinha que ir numa igreja, e você chegava lá, a pessoa que ia interpretar para você, falava em latim. Coisa boa, né? Bem fácil. Né? O que aconteceu? As pessoas não conheciam a verdade. A Igreja Católica extremamente ritualística, então a salvação muito ligada aos sacramentos, a participar dos sacramentos, e pouca razão. Pouca razão. Você não precisa pensar, você precisa aparecer lá e fazer a sua confissão, né, fazer sua penitência e participar da Eucaristia. Batizar, claro, casar, que é outro sacramento, fazer o crisma, né, e qual que é o outro sacramento? Extrema-unção. Extrema-unção, né? Então, você participar dos sacramentos, está tudo certo, é ritualístico. Nossa, gente, você vai ficar aqui falando mal da Igreja Católica, não é isso. Eu estou falando do catolicismo medieval, a gente está voltando para uma época que era só a Igreja Católica. Essa é a nossa herança. O protestantismo surge da onde? Do catolicismo. Então, se você quer entender o protestantismo, você precisa entender lá atrás. A Bíblia foi tirada do povo. E essas doutrinas tiveram um impacto negativo e duradouro na igreja. A Escritura deixou de ser a principal autoridade da igreja. Essa semana eu fui almoçar com um amigo meu, católico, assim, bem, ele dá curso na igreja, etc. E eu sentei com ele e a gente começou a conversar. E eu falei, tem uma coisa que a gente nunca vai concordar. E eu falei, você vai sair daqui protestante, brinquei para ele. Ele está falando sobre reforma protestante. Para os protestantes, a gente só tem uma verdade. Qual que é a verdade? A palavra de Deus. É a única autoridade. Única autoridade. Ah, Vini, é só isso mesmo? Na teoria, sim. Na prática, tem profeta que acaba o pessoal acreditando demais em profeta. Ah, existe o profeta? Existe. Mas ele está no peso da palavra de Deus? Não. Não está. Você precisa entender. Tá? Tem gente que começa a acreditar no pastor, que o pastor fala é verdade. Ah, se o pastor falou, ele é homem de Deus, é verdade. Analise as Escrituras, meus irmãos. Analise as Escrituras. Esse foi a única autoridade instituída pelo Senhor Jesus. E fim, a Igreja Católica ela tem 3 autoridades. A Bíblia, o Papa e os concílios, a tradição católica. Então, o que falou nos concílios é verdade. O que o Papa fala nos seus ofícios papais é verdade, é inspirado pelo Espírito Santo. Tem o mesmo peso da Bíblia. E a Bíblia também. Qual que é o problema? Eles entendem que a interpretação é feita somente pela igreja. Ou seja, só a igreja pode te entregar a verdadeira interpretação. Vocês estão começando a entender ou não? Dá um joinha se está entendendo. Beleza. Dito isso, sem a palavra de Deus como base, há espaço para todo tipo de engano. No Cidadão do Reino, no livro do Bispo, ele diz que se você não conhece a verdade, qualquer coisa pode ser verdade. Vou dar um exemplo aqui. Aqui está escrito Samsung, nessa pilha aqui. Vocês acreditam, sim ou não? Hã? Nossa, eu estou sem moral, vocês não acreditam que eu estou falando? Sem moral, sem moral. É que você não existe pilha Samsung, né? Foi um exemplo errado, né? Vamos lá, está escrito aqui. Duracell. Vocês acreditam? Duracell com 2 L no final, vocês acreditam? Sim? Ó, vocês estão acreditando por quê? Porque vocês já têm algum conhecimento. Agora, se eu falar para vocês, aqui na minha tela, tudo que eu estou falando está escrito. Vocês acreditam nisso? Vocês não estão vendo. E aí, se eu tiver crédito com vocês, você vai falar, não, o pastor tá falando, esse exemplo está escrito ali. Mas você não sabe. E quando você não tem a verdade, qualquer coisa pode parecer verdade. Se você não sabe a verdade, você é extremamente manipulável. Se você não conhece as Escrituras, chega alguém aqui com autoridade religiosa e parece que ele está certo. Afinal de contas, ele sabe muito mais que eu. Afinal de contas, ele já viveu isso e aquilo, as histórias que ele contou. Se a gente não tem a verdade, qualquer coisa parece verdade. E é por isso que surgiram tantos e tantos desvios. E é por isso que é preciso uma volta à verdade. Sem a palavra, a gente não sabe a verdade. Amém? Na sua oração intercessória, Jesus clama ao Pai e ele fala assim: santifica-os na verdade. A tua palavra
é a verdade. Jesus falando com o Pai, ele fala isso. A tua palavra é a verdade. Gente, quando a gente olha a história da igreja, eu já fiz um estudo, eu passei para a igreja em 2017, eu acho. Vou trazer isso uma hora de novo. Sobre todas as heresias, todas não, porque é muita, né? Mas as heresias que mais impactaram ao longo da Idade Média. Tá? Mas vou trazer algumas aqui só para retomar. Primeiro, intercessão dos santos. O que é intercessão dos santos? Você vai falar direto com Jesus? Não, fala com alguém que é mais próximo dele, um amigo dele. Ora para São Paulo, né, que São Paulo conecta, né? Intercessão dos santos, doutrina criada na Idade Média. Tem na Bíblia isso? Não tem, tá? Transubstanciação. Essa doutrina, se eu explicar tudo transubstanciação, vocês vão ficar doidos. Tá? O que é transubstanciação? O pão, ele vira literalmente, materialmente, o corpo de Cristo. Tem isso na Bíblia? Não. Purgatório. O que é o purgatório? Depois eu vou me deter um pouco no purgatório. Purgatório é o lugar intermediário entre a terra e o céu. Existe purgatório? Na Bíblia não existe. Doutrina criada pela igreja. Indulgência, nós vamos falar sobre isso. Divinização de Maria. Maria sendo colocada como mãe de Deus. Maria sendo assunta aos céus sem passar pela morte. Maria tendo um nascimento também virginal. Maria tendo também um nascimento santo. Tem isso na Bíblia? Não. Maria corredentora com Jesus. Tem isso? Maria nasceu santa e morreu santa e nunca pecou. Tem isso na Bíblia? Não tem, são doutrinas que foram sendo criadas. Maria é bem-aventurada. Talvez, eu falo talvez porque não está na Bíblia, seja a mulher mais santa que já passou pela terra. Mas ela não pode tirar a glória do Filho. A glória pertence somente a Deus. Maria é Deus? Maria faz parte da Trindade? Não. Isso é um assunto delicado, mas não. É preciso entender isso. Não está na Bíblia. Então por que as pessoas creem? Porque eles inventaram isso e passaram para as pessoas. E aí eles falam, não, mas aí você chega para um católico e fala, não está na Bíblia. Ele vai falar, mas o Papa Leão V falou. Aí o protestante fala, e por que eu tenho a ver com o Papa Leão V? Ele falou, não, o Papa Leão V falou e o que ele fala está certo. Vocês entendem o que é ter duas autoridades? Como é que você discute? Não dá para discutir. Você fala, o que o Papa Leão V fala, para mim não é verdade. Ele fala, para mim é, então beleza. Nós somos o povo da Bíblia, nós somos o povo das Escrituras. Você entende isso? Esse é o protestante, é o povo da Bíblia. Em 31 de outubro de 1517, um monge, é isso mesmo, era um monge agostiniano, um dos nichos mais radicais dos monastérios, eram os monastérios agostinianos. Um monge, na cidade de Wittenberg, Alemanha, fez algo que mudaria para sempre a história. Ele publicou as suas 95 teses. Quem já leu as 95 teses? Deixa eu ver. Então vou jogar no grupo lá. É muito legal de ler, tá? Bem legal. Nunca mais o mundo seria o mesmo. Os historiadores dizem que a virada para a Idade Moderna, da Idade Média, ela passa como ponto central o quê? Reforma protestante. Boa parte até do que a gente entende até como capitalismo hoje, mas a quebra para as revoluções industriais do período feudal passa pelo quê? Reforma protestante. É isso mesmo. A reforma protestante ela foi fundamental na história. Martinho Lutero ele combateu nas suas 95 teses as indulgências que eu vou explicar, a simonia. Quem já ouviu falar em simonia? Simonia é a venda de artigos religiosos falsamente sagrados. O cara pegava uma madeirinha e falava assim, Kaique, isso aqui é um pedaço da cruz de Jesus. Aí você falava, caraca, eu vou comprar esse negócio aí. Né? Se você levar para tua casa, tua família vai ser abençoada. Você falou, louco, né? Diz a lenda que vendeu tanto, que teria que ter milhares de cruz, né? Porque era tanto pedaço de cruz que, meu Deus do céu, né? Então, existe isso ainda? Vai lá em Juazeiro, né, pastor? Eles não vendem o pedaço da cruz, mas eles vendem tanto, como é que é o homem lá? Um Pague-Cis, né? Leva o Pague-Cis para casa, que sua casa vai ser abençoada. Né? Dá a volta na bengala do Pague-Cis que você recebe o seu milagre. É isso. Tá? Isso existe, isso é muito atual. Mas Martinho Lutero ele questiona isso e ele questiona também a autoridade do Papa. E aí, meu irmão, ele mexeu com gente grande. Esta foi a centelha que
culminaria em um movimento irrefreável. Logo, logo ele seria expulso da igreja, ele traduziria a Bíblia para o alemão e inspiraria mais pessoas a lutarem pela verdade. A reforma protestante impactou a sociedade, impactou os modelos econômicos da época, impactou as divisões de terra, é isso mesmo. Quem tinha terra e tinha que ficar para a igreja ia tomando terra, né? Isso aqui é da igreja, da igreja, da igreja. Os príncipes alemães falaram, vamos romper com o Papa e vamos ficar com a Alemanha para nós. Então, tchau, Igreja Católica, a gente não quer mais vocês aqui. Aproveitaram a deixa da reforma, protegeram Lutero, tomaram lado. Para quê? Terra. Terra, deu guerra também. As primeiras universidades públicas, os primeiros hospitais públicos, as primeiras escolas da modernidade, como nós vemos hoje, foram fundadas por protestantes. Protestantes. A história da reforma é poderosa, é maravilhosa, mas hoje eu gostaria de resumir para vocês os 5 solas, e é bem rapidinho. Primeiro, o que são os 5 solas? 5 solas é uma maneira de resumir o que foi a reforma protestante. São os 5, são o sola fide, vamos dizer isso? Vamos falar sola fide. Nossa, agora eu vou falar em português. Somente a fé. Agora fala, sola escritura. Fala, somente a escritura. Isso aí. Agora fala assim, solos Christus. Somente Cristo. Sola gratia. Somente a graça. E soli deu glória. Que é somente a Deus a glória. Esses são os 5 solas. Deixa eu explicar rapidinho o que é cada um. Sola fide, ou somente a fé. O que é somente a fé? A justificação é somente pela fé. Eu até falei com o Mateuzinho abriu aqui, pregando Romanos 1,18. Eu falei, cara, o versículo da reforma foi Romanos 1,17, né, que diz que o justo viverá pela fé. Lutero estava lendo, ele leu isso, ele fala, opa, eu estou num sistema maluco aqui de recompensa, penitência, obras. E o justo, na verdade, ele não foi chamado para viver assim, ele vive pela fé. Ou seja, eu sou salvo pela fé. O catolicismo acredita que é a fé mais obras. Os protestantes acreditam que é somente a fé. Diga, somente a fé. É isso mesmo, gente. Não há nada que o homem possa fazer a não ser crer. A gente chama isso de monergismo. Essa palavra é legal de decorar. Monergismo. O que é monergismo? Mono, energismo lembra de energia. Uma energia, ou seja, a salvação é uma energia. Como assim uma energia, Vini? Você tem Deus e tem um homem. Como é que funciona isso? Quem está fazendo, quem está operando na salvação? Somente Deus. A glória é só dele, o homem não faz nada, o homem só crê. Pastor, mas não tem que... Não. Mas não tem que... Não. Eu tenho que fazer... Não, velho, você não está entendendo. É só Deus. Não é sinergismo, monergismo. Deus vem e salva. Você tem que apenas... crer, tem que apenas ter fé nisso, tá? Jesus morreu sem você ter que fazer nada. Jesus deu a vida sem você merecer coisa nenhuma. Deus prova o seu amor tendo Cristo morrido por pecadores, não por justos. Não é porque você é bom, é porque Ele te ama. Simples assim. Sola Escritura, a Bíblia é a única palavra autorizada, inspirada por Deus. Ponto. Simples assim. Pastor, profeta, papa, nenhum homem tem autoridade da palavra de Deus. Amém? Simples assim. A reforma nos lembrou que nós somos o povo da Bíblia. A igreja medieval, eu mostrei para vocês, enclausurou as escrituras na mão do clero, da igreja. Mas a reforma, ela fez o quê? Entregou a Bíblia na mão do povo. Em pouco tempo, em boa parte da Europa, já tinha a Bíblia traduzida na língua do povo. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Esse foi um dos elementos fundamentais da reforma. Estou acelerando muito? Está dando para entender ainda? Então tá bom. A gente precisa colocar um relógio lá, que eu estou sem tempo aí. Alguém me deixa com o seu celular, Lida? 8h03, então tá bom. Eu não sei quanto tempo eu levei, então eu estou acelerando aqui. Mas isso é interessante. Por que a reforma não estourou antes? Já tinha gente questionando, já tinha gente, né, divulgando suas ideias, mas teve um cara chamado Gutenberg. O Gutenberg inventou a imprensa. O que é imprensa? É aquela maneira, sabe aquele jornal que faz... Tá, tá, já vai saindo?
O cara inventou a impressora, digamos assim. Antes, você tinha que fazer cópia mão a mão. Era fácil fazer isso? Não, mas na hora que o cara inventa a imprensa, vamos divulgar, vamos fazer agora o livro de Mateus. Beleza. Tac, 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 tac. Saiu aqui 50 livros de Mateus em um dia. Antes era um mês para fazer um livro de Mateus. Entenderam? Isso foi fundamental. Por quê? Porque começou a vazar as ideias. Os escritos de Lutero começou a contaminar a Europa. Contaminar no bom sentido. Né? Os escritos de Calvino começou a chegar na Inglaterra. E assim vai. Por quê? Porque tinha impressora da época. Isso foi fundamental. Mas sabe o que foi fundamental também? O povo começou a traduzir. A melhor coisa que Lutero fez foi traduzir a Bíblia para o alemão. Lembra que eu falei que era tudo em latim? Qual que era a língua da Bíblia? Latim. Era Vulgata, tradução feita por São Jerônimo, século V. Quarto ou quinto, se eu não me engano. Vamos verificar depois aí. Né? Que é a versão oficial da Igreja Católica até hoje. É a Bíblia traduzida por Jerônimo, que é a Vulgata, que é uma tradução para o latim. Quando você vai para a Bíblia Católica, na maioria dos casos, é uma tradução do latim. Ou seja, uma tradução da tradução. Isso dá certo? Não, né, meu filho? Tradução da tradução. Hoje, você pega essa Bíblia aqui, ela é traduzida do aramaico, do hebraico e do grego direto para a língua portuguesa. Agora imagina assim que traduz isso para o inglês e do inglês tenta traduzir para a gente. Vai dar certo? Não vai. Tá? Então a tradução, você descobriu aí, Jesus? Está pesquisando? 400 e alguma coisa? Então tá bom, é isso mesmo, transição. Tá? Aí você começa a colocar a Bíblia na mão do povo. Na Inglaterra traduziram para o inglês, traduziram para o alemão, o negócio começou a rodar. Até traduziram, né, chegou uma hora que traduziram para o português. Isso é reforma protestante. Quando você vai lá na sua casa, você abre a Bíblia e a Bíblia não está em latim, está em português. Aí está numa versão difícil, aí você descobre que tem uma versão fácil. Aí você descobre que tem uma versão mais fácil ainda. Aí você fala, essa versão não presta. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Todas as versões prestam. Isso aqui é ouro. Isso aqui é ouro. Isso aqui é um presente de Deus. Fala para a pessoa que está do teu lado aí, valorize a sua Bíblia. Eu falei assim, deu vontade de falar, leia, desgraçado, né? Mas não falar isso, né? Lê a Bíblia sem vergonha. Né? Você tem a verdade na mão, pessoas deram a vida para isso chegar até a gente. Você tem a Bíblia na linguagem de hoje. E aí você não lê a Bíblia. E aí a igreja está doente, a igreja... Cria vergonha na cara, meu irmão. Lê a Bíblia. Solos Cristo. Jesus é o único mediador entre a humanidade e Deus. Não há salvação em nenhum outro. Há apenas um caminho, só Cristo salva. Amém? Sola gratia. Salvação é favor imerecido. Salvação é dom de Deus. Simplesmente porque Jesus nos ama. O Senhor nos amou de maneira perfeita. Simples assim. Nós não merecemos, nós nunca vamos fazer nada que nos torne dignos do sacrifício de Jesus. É amor atrás de amor. E por fim, só lhe deu glória. A glória é somente de Deus. Toda a glória é de Deus. Os seres humanos, até os que foram canonizados pelo catolicismo, eles não eram dignos da glória de Deus. Não eram. E eles não podem tomar essa glória. Não se deve exaltar tais pessoas por suas obras. Deve-se glorificar a Deus pela vida das pessoas que andaram em santidade. Entenderam? Deus não divide a sua glória. Se tem alguém tomando muita glória, está errado. A glória é de Deus. Quando o pastor sobe aqui para pregar, você tem que sair daqui e pensar no Senhor. Ele é o grande herói. Ele deve ser exaltado. Essas verdades combatem heresias, gente. Se você entender isso aqui, você não vai cair em qualquer cilada. Mas até hoje nós precisamos tomar cuidado com o fermento dos religiosos. E por isso nós precisamos conhecer as Escrituras. Amém? Quando nós conhecemos a verdade, meus amados, nós não somos mais enganados. E eu quero encerrar, para a gente ir para o momento da ceia, dando um exemplo para vocês de uma heresia
que até hoje é uma das espinhas dorsais do catolicismo, inclusive do catolicismo moderno, que está ligado à doutrina da Santa Ceia, né, da Eucaristia, que está ligado à doutrina da missa católica, que é a indulgência para os mortos. Por que eu resolvi trazer isso hoje? Para você entender um dos efeitos da reforma. E por que muitas vezes a gente fala, parece que protestante e católico é muito diferente. Aqui está uma das coisas que você precisa entender. Uma das coisas que são fundamentais, tá? Que é a doutrina das indulgências. Deixa eu explicar para vocês. Das doutrinas da Idade Média, essa foi uma das que Lutero combateu diretamente, por isso que eu escolhi ela. Está completamente ligado à doutrina do purgatório. Vocês falaram que purgatório não existe. Vocês têm certeza? Por quê? Porque não está na Bíblia. Simples assim. Tá? Mas você perguntar para um católico, tem algum católico aqui? Se tiver, não tem problema, gente. Nenhum católico, tá? Se tiver um católico aqui, não tem problema. Os católicos acreditam em purgatório. O que é purgatório? Purgar. O que é purgar? Jogar para fora, né? Jogar para fora. Isso é purgar. Tá? Então, quando você fala em purgatório, você está falando sobre um lugar intermediário entre a terra e o céu. Repare nisso. Não é um lugar intermediário entre a terra e o inferno. Quem vai para o inferno dentro do catolicismo, já era, meu filho. Agora você vai para o céu, aí tem um estágio, entendeu? Para o céu não entra qualquer um. Para o inferno, tchau, mas para o céu tem um lugarzinho ali no meio, tá? Isso vem lá dos gregos, tá? Qual que é o conceito? Há um estágio de limpeza. Você sai da terra, mas se você sai levando alguns pecados, você precisa chegar nesse estágio para purgar, para se limpar. Basicamente, você vai tomar um banho ao caminho do céu, tá? Traduzindo, como é que funciona isso? Se uma pessoa recebeu uma pena, isso está ligado à penitência do catolicismo, se ela recebeu uma pena e não cumpriu, ela tem que cumprir antes de entrar no céu. Estão entendendo? Está entendendo? Dá um joinha. Beleza. Tá? E aí que entra a indulgência. O que significa indulgência? Indulgência é absolvição de culpa, é perdão. A igreja desenvolveu uma doutrina de penitência extremamente sofisticada para a época, e casou a isso a ideia de que o irmão forte pode ajudar o irmão fraco no seu processo espiritual através das indulgências. É muito bonito no papel, se prepare. Se alguém morre, né, sem culpa, se você é protestante raiz, você já entendeu. Se alguém morre sem culpa, ele gera um crédito com Deus. E esse crédito é administrado pelo Papa. Olha a loucura. Acompanhe comigo. Imagina a seguinte história. Vou pegar aqui um casal. Léo e Gabi. Né? Vamos pegar o Léo e a Gabi. O Léo, olha a cara dele, sem vergonha, pecou. Né? Pecou demais. Aí ele foi lá no padre. E o padre, né, foi e perdoou ele. Né? Mas ele recebeu uma penitência. Qual que era a penitência dele? Você deve dormir 30 anos no chão, sem dormir na cama. Bizarro isso, né? Mas essa era uma das penitências mais comuns da Idade Média. Você vai ter que dormir no chão. Fala, beleza. Qual que é o problema? Passou 10 anos, ele morreu. Ele ficou devendo 20 anos. Então ele não vai para o céu, ele tem que ir para o purgatório. Então vai lá, Léo, e fica no purgatório. Né? Agora ele tem que pagar a sua dívida no purgatório. Beleza, Léo? Tá tudo certo por aí? Então tá bom. Em contrapartida, esta menina, Gabriela, é uma santa de Deus. Né? Ela é uma mulher, né, nunca pecou na vida. E ela acabou morrendo na prisão por causa do anúncio do evangelho. Ela foi pregar o evangelho depois de viúva, e ela foi lá e morreu na prisão. Só que antes de morrer, ela escreveu uma carta falando assim, ó, eu estou sendo morta por pregar o evangelho sem ter culpa, então essa carta pode ser usada como indulgência. Ela vai lá, escreve de próprio punho e envia para o Papa essa carta. O que acontece? Ela gerou um crédito. E esse crédito pode ser administrado pelo Papa para tirar o Léo do purgatório antes do tempo. Ou seja, você tem créditos.
Você pega lá um crédito que é o mais comum que é usado hoje em dia, os créditos das caminhadas de São Francisco. São Francisco caminhou, machucou o pé, né, nas suas peregrinações, no seu ministério mendicante. Então, São Francisco tem méritos que podem ser distribuídos para irmãos mais fracos, que é o caso do Léo, pecador sem vergonha. Então, esse crédito pode ser dado para o Léo, transferido para o Léo. Quem transfere isso? A igreja, o Papa. Então, o Papa vai lá, assina e transfere. Entenderam isso? Faz sentido? É muito doido, né? É doido ou não é? É isso mesmo, tá? Isso é a doutrina da indulgência. Inclusive, eu vi um padre falando recentemente, ele diz assim, a confissão livra do inferno, a indulgência livra do purgatório. Né? Uma missa recente. É uma doutrina que eu entendo muito bonita. Por quê? Porque o irmão forte ajuda o irmão fraco a sair do purgatório. Qual que é o problema? O problema está na raiz. Ninguém tem crédito diante de Deus. Ninguém tem crédito. Até a Gabi, essa santa mulher de Deus, é pecadora. Ela também precisa do sacrifício de Cristo. Quem salva é o sacrifício de Cristo. Essa questão de purgatório, etc., foi uma invenção para manipular as pessoas. Todas as pessoas têm pecado e carecem da graça de Deus. A única indulgência que a gente precisa é a de Cristo. E uma vez salvo, nós já estaremos com o Senhor. Simples assim. Não é muito mais simples? Ele deu a sua vida por pecadores, Ele nos salvou, e quando a gente bater a caçuleta, a gente vai estar direto com o Senhor. E é por isso que todo aquele que crê é bem-vindo à Santa Ceia do Senhor. Não tem nada de indulgência. A experiência que a gente tem aqui é uma experiência que já aponta para a eternidade. Ele coloca em pé de igualdade o mais justo dos homens e o mais pecador dos homens. Por quê? Porque todos precisam se arrepender e há esperança para todos. Amém? O que aconteceu, só para fechar? Talvez você questione, não é justo um homem que viveu a vida inteira buscando a Deus, na igreja, e um homem assassino que viveu na libertinagem, poder se sentar na mesma mesa, não é justo. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Justo era todo mundo ir para o inferno. Isso é justo. É que Deus nos ama de uma maneira tamanha que Ele resolve manifestar graça. Com o Josu, que cresceu na igreja, e com o Léo, esse sem vergonha pecador. Estou brincando, o Léo é um cara que cresceu na igreja também, tá? Mas só para contextualizar. A reforma mexeu nessa doutrina, mexeu numa ferida muito grande. Por quê? Porque isso, na época de Lutero, tinha virado um grande escândalo. E eu quero deixar essa tarefa, leiam as 95 teses. Foi um escândalo muito maior, quem leu na época, do que se você lê hoje. Mas a despeito de católicos e protestantes discordarem um monte de coisa, em uma coisa eles concordam. As indulgências foi a maior exploração da Igreja Católica até hoje. Existe essa doutrina? Sim. No entanto, na era medieval, especialmente no final da era medieval, eles começaram a vender as indulgências. Então você quer tirar o Léo do purgatório, o que você tem que fazer, Gabi? Comprar uma indulgência. Você compra, você dá dinheiro para a igreja e a igreja te dá um papel, era um papel. Está aqui, ó, esse papel, ele está livre. O cardeal Tetzel, que foi o cardeal da época de Lutero, ele diz assim, tão logo uma moedinha cai, uma alma sai do purgatório. Ou seja, você põe a moedinha lá na igreja, o seu avô que está preso no purgatório já vai embora. A sua tia, o seu ex-namorado, né? Coloca a moedinha que ele já vai. A igreja criou uma doença e ela apresentou falando que tinha cura. Esse é o problema de deixar homens administrarem algo espiritual. E aí você fala, Vini, para onde foi esse dinheiro todo? A gente está falando de 1517. Sabe o que estava sendo construído de 1400, depois 1500? O que estava sendo construído? A Basílica de São Pedro. É por isso que eles precisavam explorar mais o povo, precisavam de mais dinheiro. A basílica, quando você vê o Papa lá em Roma, aquela basílica gigantesca, aquilo foi construído com dinheiro de indulgência. Essa é a loucura. Mas eu quero finalizar essa explicação dizendo que a salvação é graça do começo ao fim. Sola gratia. Diga sola gratia. É isso mesmo. Não são as suas obras, mas Cristo que salva. Você apenas precisa crer. Sola fide.
Jesus já pagou o preço, Ele é o caminho, nós só precisamos recorrer a Ele. Solos Christus, e toda a glória pertence ao Senhor. Se nós temos que fazer alguma coisa, então a salvação de Cristo não valeu 100%. Nós não precisamos fazer nada, é um presente, é graça, é tudo por Ele e para Ele. Amém? Nós vamos participar da Santa Ceia de Deus. Nós protestantes tomamos a Santa Ceia como um sacramento. Só que a gente entende de maneira diferente dos católicos. Os católicos entendem que a matéria, ela se torna o corpo e o sangue de Cristo. Nós acreditamos que isso é algo espiritual. O pão continua sendo pão. É por isso que no final, o pessoal vem e come os pão aqui, né? A criançada come pão, né? Não tem problema. Por quê? Porque é pão. Beleza? Continua sendo pão. Mas eu costumo dizer que espiritualmente é muito mais do que isso. Os católicos, para você ter ideia, uma das discussões da Idade Média era o que fazer com o pão. Uma vez que se tornou corpo de Cristo, como é que a gente faz? O que a gente faz com o corpo de Cristo? Então eles criaram um lixo santo, que é para descartar o que sobra, né? Porque sobra. Né? O que a gente faz com isso? Ah, sobrou, então vamos descartar de maneira santa também. É o corpo de Cristo, né? Claro que há visões diferentes acerca deste assunto, mas nós protestantes entendemos, e aí a gente segue a linha de Calvino, que Cristo está presente na Santa Ceia. Quando a gente participa da Santa Ceia, a gente tem um encontro verdadeiro com o Senhor, a verdadeira comunhão. E eu quero dizer que Ele conhece o seu coração, Ele sabe que a sua dívida é impagável, Ele sabe a podridão que habita em você, mas Ele te chama ao arrependimento. É por amor, é por misericórdia e é por graça que Ele faz esse convite. E ainda é de graça, você não precisa pagar absolutamente nada. Amém? Eu quero convidar você a fechar os olhos. Falar com o Senhor é um tempo de confissão, de agradecer. Senhor, obrigado por esse tempo. Outrora, muitas pessoas não tiveram acesso à verdade. Muitas pessoas viveram um tempo de grande ignorância. Ah, Senhor, até os seus representantes foram egoístas, pensaram mais em si mesmos, amaram mais este mundo. E por isso nós queremos te louvar, porque temos a palavra de Deus nas nossas mãos. Temos a Bíblia, temos a tua revelação, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado porque nós podemos nascer em um contexto em que há livre acesso à pregação e ao ensino da tua palavra. E nós podemos aprender com tantos e tantos homens de Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado porque a gente pode se reunir uns com os outros, bater papo, tirar dúvidas, concordar e discordar, porque é a verdadeira liberdade. Obrigado porque a gente pode se reunir em sua casa e ouvir de mestres, pessoas que dedicam a vida a estudar a sua palavra. Obrigado, Senhor. Obrigado porque nós podemos nos reunir ao redor da sua mesa, como igreja, em comunhão, e dizer que pertencemos a Ti. Dizer que aceitamos o Seu perdão. Dizer que o Seu amor nos constrange, nos impulsiona a vivermos para Ti. Dizer que estamos felizes, mas ansiosos pela Tua volta. Dizer que é gostoso estar aqui, mas será muito mais gostoso estar no banquete com toda a família reunida na eternidade. Obrigado, Senhor, nós somos pecadores, mas nós somos salvos, e por isso nossa natureza está sendo transformada. Nós fomos feitos novas criaturas, e chegará um tempo em que nós viveremos longe da presença do pecado. Viveremos um tempo em que estaremos longe de toda dor, de toda tristeza, estaremos longe de toda corrupção, de toda miséria, de toda doença,
Obrigado, Senhor. A Santa Ceia nos lembra que o Senhor nos chamou para sermos família. A família santa, os escolhidos, os separados, aqueles que o Senhor guardou para si. E Jesus disse que aqueles que foi dado, nenhum deles se perderia, absolutamente nenhum. Obrigado porque pertencemos a Ti e sabemos que nenhum de nós se perderá. Nos apoiamos na verdade, em que pertencemos a Ti, que fomos comprados por um alto preço e que o Senhor nos fará perseverar em santidade. O Senhor nos fará perseverar até a Tua volta. Obrigado, Senhor. Dados um tempo especial, nós consagramos estes elementos a Ti. O pão, que espiritualmente é muito mais que pão. É o corpo de Cristo que foi moído por causa das nossas transgressões. E o suco da videira, que é muito mais do que isso, é o cálice da nova aliança, o sangue do Cordeiro que foi derramado para a remissão de todos nós. Obrigado, Senhor. Dá-nos um tempo especial, visita-nos, quebranta-nos e enche-nos da Tua alegria e do Teu poder. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Dá uma glória a Deus bem forte aí. Glória a Deus.